Com a popularidade do presidente em baixa e o PT em crise interna, parlamentares buscam iniciativas para melhorar a imagem do governo, focando nos projetos mais polêmicos do executivo. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Um pleito que será levado aos governadores. O governo federal zerou os tributos sobre cesta básica. Então, não há tributo sobre cesta básica. Mas alguns estados, em alguns produtos, ainda tributam o ICMS. Então, o apelo para que, como o governo federal também já zerou o tributo sobre cesta básica, que também os estados zerem o ICMS. O PT inicia essa segunda metade do seu governo, nesses próximos 2 anos finais do terceiro governo Lula, com uma baixa popularidade, diversas polêmicas e crises no final do segundo e início do terceiro, e para ajudar, o partido ainda parece estar rachado entre as ideias de continuidade, novo presidente do partido, etc. Fiquei pensando, uma motivação para essa racha é um prequel do que o partido vai ter que enfrentar realmente quando não tiver mais a figura do Lula? Acho que sem dúvida, sim. Já está lidando com a sucessão do Lula antes do Lula anunciar que não vai ser mais candidato, enfim, ou até mesmo se aposentar politicamente, se ele for candidato e vencer 26. E acho que a gente está vendo um pouco de gerações do PT se confrontando aí, né? A gente falou no programa passado sobre as eleições que o partido vai ter no meio do ano e como essa crise interna do PT explica um pouco a movimentação que o partido fez na esplanada dos ministérios. Mas eu fico pensando que o PT acho que se vê numa encruzilhada, assim, porque eu acho que a ala mais à esquerda do partido, que nem faz parte do campo majoritário lá do Construir um Novo Brasil, mas ainda assim tem muitos representantes lá dentro, talvez acredite que o governo seguiu uma cartilha muito liberal e centraliza as críticas dessa cartilha liberal na figura do Haddad, né? E acho que uma outra ala do partido, talvez mais próxima do Haddad, desses ministros que têm uma formação mais ampla no próprio ministeriado do que com a base, devem achar que, na verdade, são esses antigos grupos dentro do partido que sabotaram a possibilidade de um governo mais coeso, que as propostas tivessem uma comunicação mais unificada e que o governo pudesse estar colhendo os dividendos de uma política mais reformista. E eu acho que essas duas frentes internas do partido, uma mais social-liberal, chamando dessa forma, e outra mais nacional-desenvolvimentista, estão antecipando um pouco do que vai ser o PT, né? O PT é um partido de viés trabalhista, que se inicia com um processo de industrialização e atuação sindical no Brasil muito forte, ali no início dos anos 80, final dos anos 70, mas que hoje vê um contexto das relações de trabalho muito modificadas, né? Então, essa veia trabalhista sindical do partido se perde pela própria transformação material da sociedade, né? E aí o nacional-desenvolvimentismo parece um pouco mais saudosista em relação a esse Brasil, que tinha uma participação maior dentro da sua composição do PIB do setor industrial e uma atuação sindical mais forte. Já essa corrente mais social-liberal parece acreditar que é inevitável, que o Brasil deveria entender ou ordenar sua política econômica mais próximo da ortodoxia e trabalhar em políticas de inclusão e não só de distribuição de renda e inclusão, como também políticas voltadas para a chamada pauta de costumes, né? Eu acho que o PT está entre essas duas encruzilhadas. O Lula parece trafegar nos dois barcos, por isso que talvez ele consiga ser essa liderança tão proeminente do partido nesse momento, mas uma das duas vai vencer quando o Lula deixar de ser essa figura central, independentemente do que aconteça, né? Quando você tem aquela mudança do PT mais fechado pré-2002 para um PT mais aberto pós-2002 e como vai ser os governos do PT, de grandes coalizões, etc. Em 2022 a gente tem a frente ampla, mas meio que todas as campanhas do PT são uma frente ampla, né? Eles fazem grandes coalizões, etc. Grandes trocas com grandes partidos que poderiam ser de oposição. Uhum. Então será que não é uma ideia de tipo, olha, o partido fechado com os partidos que são genuinamente aliados com o PSB, por exemplo? A segurança do partido fica maior, entende? Uhum. Ainda que você pode ter menos dividendos eleitorais, mas você tem mais estabilidade dentro do partido, né? Uhum. É engraçado você lembrou das eleições anteriores, é uma coisa que acontece, né? Você tem uma ala derrotada entre o primeiro e o segundo mandato do Lula, que é a ala do que foi pro PSOL, que é o Plínio, o Ivan Valente.
a Heloísa Helena, né, pô, que fez um discurso acalorado no Congresso sobre a saída dela do PT. E quem vence é o Zé Dirceu, Sim. né, Uhum. naquela vez. Agora, quem vem gerando mais insatisfação é o outro lado, o lado da Glaze. Porque eu lembro, não sei se nós falamos num programa, ou sim off, mas era alguém falando assim: o Haddad é o nome do PT para Fazenda, porque se nomearem mais alguém, já era. Uhum. O Haddad é o menos pior para o mercado. Eu tenho a impressão de que a gente tem uma diferença entre dois PTs de dois Brasis diferentes também. Uhum. Que a gente tem um PT do interior, que não necessariamente seja um PT do Nordeste, não, um PT do interior, que é mais fisiológico e que tem preocupações mais do chão da fábrica, vamos falar assim. E eu não falo nem preocupações trabalhistas, não, é preocupação de voto mesmo, é coisa Uhum. fisiológica, como é que a gente vai sobreviver nessas pequenas cidades, precisa abrir mão, precisa fazer concessões para sobreviver eleitoralmente. Washington Kaká, né? É o cara dessa política. Sim. E aí a gente tem um PT que talvez seja focado muito mais no poder executivo de fato, muito mais nos grandes planos, nos grandes projetos, que é um PT muito mais ideológico e que muitas vezes não percebe, não faz a conta entre o ganho e perda eleitoral, né? Eu acho, e eu só até voltando um pouco na sua fala anterior, Guilherme, do PT ter vencido eleições com coalizões amplas, mas era também um contexto de presidencialismo de coalizão, como o Sérgio Abranches lá conceitua, né? Depois do impeachment do Collor em 92, parece ser a lição aprendida que com um Congresso tão numeroso em termos de partido, era importante você montar uma coalizão que tivesse votos superiores à abertura de um processo de impeachment, né? Que você tivesse uma maioria qualificada para aprovação de PECs, etc. E é um pouco como vai se dar a dinâmica da política brasileira do mandato do Fernando Henrique até provavelmente a eleição do Bolsonaro em 18, né? Você precisa dessa coalizão ampla. E essa coalizão era possível porque os deputados dependiam das nomeações ministeriais para ter um protagonismo tanto político quanto orçamentário, né? Isso se transforma, a gente já falou várias vezes sobre a importância que o Congresso passou a ter depois das emendas, né? Então hoje os congressistas dependem muito menos dessa nomeação para os ministérios. E eu digo tudo isso porque esses dois projetos de PT que concorrem talvez funcionassem de um jeito mais ou menos coeso quando se montavam coalizões mais amplas, porque o PT podia dirigir o processo, montava-se aquele cordão higiênico em relação aos ministérios que o PT considerava importantes para esse projeto de modernização que ele tinha, e ao mesmo tempo funcionar nas bases mais fisiológicas com essa articulação de coalizões ministeriais com partidos do Centrão. Hoje em dia o PT não tem nenhum dos dois, porque a política mais fisiológica, municipal, perdeu atratividade do ponto de vista das nomeações ministeriais, as emendas ocupam esse espaço, e ele também não consegue pautar essa agenda de reformas mais modernizantes, justamente porque é um governo impopular, eleito num contexto desfavorável para o projeto ideológico que o PT apresenta, e é um governo Lula aquém das expectativas, né? A gente entende que é um governo minoritário, um contexto muito delicado, crise dos incumbentes, acho que tudo isso tem que ser pontuado, mas o governo é decepcionante, né? Então acho que a crise do PT é um pouco não ter nenhum dos dois hoje. Não ter espaço nem para disputar a política do município, da rua, do asfaltar a via pública e também não conseguir pautar a discussão sobre o projeto de Brasil. Quem pauta isso é a direita, do ponto de vista mais amplo, e quem pauta a política mais municipal também é a direita. São direitas diferentes, Mas uma ainda direita tem mais direita. ideológica, mas ainda direita. Exatamente. Enquanto você falava, eu pensei aqui, nesses dois lados do PT, cada um vê o Lula de uma maneira diferente. E os dois se decepcionaram com o Lula. Um lado vê o Lula, Lulinha paz e amor, todo mundo vai namorar quando eu virar presidente. E o outro vê o Lula daquela maneira do Lula guerreiro do povo brasileiro. Sim. E ele acaba não entregando nenhum desses lados. Eu estava lendo a Piauí de Março. Primeira parte, primeiro texto da Piauí de Março fala da disputa entre a motosserra e o jabuti. A motosserra barulhenta e o jabuti é o Lula. Tem a casca dele ainda, mas é velho, devagar. Essa reforma ministerial tá para começar, tá para sair Há muito tempo. há muito tempo. Essa crise do PT tá para ser resolvida há muito tempo. Ele não se move, tá tudo bem, sabe? Tanto a oposição quanto a situação querem a ação dele.
E acho que um pouco dessa crise no governo e no PT tá também nas diversas apostas em figuras que deram errado. O caso do Evo Boulos. O outro fracasso é o fracasso retumbante do Freixo. Numa eleição que dava para ganhar, que é popular, faz uma frente ampla com o PSDB e perde. Então, só para emendar uma fala na outra aqui, porque falaram do Washington Quaquá. O Washington Quaquá, para mim, é uma figura responsável por diversas crises pequenas do PT, ou seja, foto com o Pazuello, querendo dialogar com os irmãos Brazão, indo contra bandeiras do PT. Só que ele quem propõe a saída muito conciliatória, que é articular uma aliança com o Eduardo Paes. Quer disputar o governo, vai contar com o apoio do PT em 2026. A Benedita da Silva, que me perdoe, mas ela não vai, né? A aliança está com o Eduardo Paes. Mas o Washington Quaquá articula para tornar o Paes vice do Lula. Então é ele que traz uma solução viável também. É engraçado, o pivô de diversas crises que eu critiquei tantas vezes, vem com uma solução que eu falo, pô, legal. Quaquá, que é prefeito de Maricá, que é a Dubai brasileira, né? Tem turbinado o orçamento da prefeitura com os royalties do pré-sal, né? Inclusive o Maricá foi bem no Campeonato Carioca. Maricá é Sorocaba, né? Vamos fazer uma escolha. Maricá é Sorocaba, perfeito. Agora, a gente estava falando, você falou do Freixo e eu tive esse momento, assim, porque se a gente vai ver as pesquisas que vão indicar essa crise de popularidade do Lula, a economia, e aí acho que mais diagnosticada com a inflação, aparece como um fator de impopularidade, ou não, justamente a inflação, ela nem está descontrolada nesse nível, mas a carestia dos preços, principalmente dos alimentos, e a segurança pública, né? E o Freixo era um dos poucos caras na esquerda que tinha dividendos a serem colhidos em relação à segurança pública. Ele é um dos caras que vai primeiro questionar a questão das milícias no Rio de Janeiro, né? Ele era essa figura que poderia ter proposto um programa de segurança pública à esquerda, porque segurança pública... Ele é protagonista do Tropa de Elite 2. Dos dois, exato. Quem diria como é que ele chama o professor mesmo? Fraga. O Fraga. Fraga, é verdade, ele é o Fraga. Mais direto que isso é impossível. O Freixo era o cara que, não estou falando ele individualmente, mas ele foi uma oportunidade da esquerda tentar discutir segurança pública, porque hoje é um terreno totalmente ocupado pela direita. O PT agora tenta essa PEC da segurança pública na figura do Lewandowski, mas a gente está falando de um debate que já ocupa lugar central na vida dos brasileiros, principalmente os que vivem em cidades médias e grandes, há muitos anos. E todas as alternativas, e a maioria delas é insuficiente, mas todas as alternativas apresentadas foram apresentadas por políticos de direita. A impressão que o eleitor médio tem é que quem tem preocupação com segurança pública são candidatos à direita, que a esquerda defende vagabundo, entre aspas. Então, assim, é curioso como o governo parece ter demorado, até mesmo antes de assumir a presidência, de entender essa carência, né? Que seria uma demanda crescente, e o governo não tem muita resposta, né? Essa PEC da segurança pública, por mais bem sucedida que ela possa ser, ela parece muito tardia, né? Se ela passar esse ano, quanto do ponto de vista de dividendos eleitorais isso vão ser colhidos? Né? Eu acho efetivamente que imageticamente a esquerda já perdeu esse barco. Não importa se você tem um político, pode ser um prefeito, um governador, etc., uma mega política de segurança pública que funcione, ou não importa se você vai ter o governo executivo de fato, fazendo PECs, ou o Lewandowski fazendo coisa, etc. Eu acho que isso nunca vai pegar. Pela direita já ter a imagética do seu lado que estava preocupado com a segurança pública, com etc. e tais, todas as críticas serão mais fortes do que os elogios, né? Mas ao mesmo tempo, o Jerônimo Rodrigues, lá o governador da Bahia, é um dos mais bem avaliados entre os governadores de esquerda. E tem uma política de segurança pública... Mas ele tem uma política de segurança pública que não é a política de segurança pública que o Lewandowski ou o Freixo... Não, exato. Eu digo assim, eu concordo com você. Se a esquerda for trazer a política de segurança pública de Jerônimo Rodrigues como uma norma nacional, ele vai fazer a política de segurança pública do Derrite. E a política de segurança pública do Derrite não atrai eleitores à esquerda. Mas eu digo assim, eu acho que ainda existe possibilidade não de vencer o debate do ponto de vista da imagem, mas de reverter a goleada. Você tá perdendo de 5, talvez dê para perder de 5-2, entendeu? E focar em questões que você possa vencer. Porque se você perder inflação, se você perder em segurança pública, se você perder em relações internacionais, se você vai vencer no quê? Qual vai ser, no final das contas, o lugar onde o governo pode vencer? Para a gente ir para os finalmente do programa,
A gente pouco falou, então eu vou entrar nessa para a gente fechar, das ações que os parlamentares do PT buscam colocar em pauta no parlamento, que são as ações que o governo mais teve questões polêmicas, né? Há de começar com a isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Fim da escala 6x1, e agora o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou corte de impostos para várias bases alimentares, pedindo também o corte do ICMS aos estados. Alguns governadores já disseram que não, etc. Essas pautas, com exceção da do Alckmin, que é nova e do Poder Executivo de fato, são todas pautas que o governo teve dificuldades, que o governo apanhou. Seja o imposto de renda, que a gente já falou que foi uma tentativa do Haddad ali de tentar ganhar uma popularidade, foi um momento ruim. E a questão do 6x1, que aí nós nunca falamos disso, mas eu particularmente acho isso muito eleitoreiro, assim, tem futuro nenhum. 2 a 5 salários mínimos foi muito impopular, talvez pelo momento do anúncio, quer dizer, foi muito impopular com o mercado, a gente nem sabe como isso repercutiu em quem poderia ser beneficiado, mas eu ainda acredito que do ponto de vista político, essa isenção colhe frutos. Se ela passar, a gente está falando de não pagar tributo. Poucas coisas são mais populares do que isso, eu sei que algumas contas foram feitas, se você tiver uma mudança gradual na alíquota para faixas superiores, você consegue fazer esse jogo de soma zero aí e não ter grandes questões do ponto de vista fiscal, né, do equilíbrio das contas públicas. Eu acho que a escala 6x1 pode ser discutido num nível mais a médio prazo, para a gente entender os impactos da produtividade. A produtividade do Brasil já é baixa. Eu sei que alguns economistas divergem em relação a quão positivo ou negativo seria o impacto na produtividade. Me parece incerto, eu acho que é uma pauta que precisaria de estudos um pouco mais aprofundados para a gente ter benefícios reais do ponto de vista econômico, né, para a gente não ter inflação gerada a partir dessa mudança de escala de trabalho. Mas, assim, de certa forma, foi a esquerda conseguindo pautar pela primeira vez em anos um debate na sociedade civil que mostrou algum apoio até entre eleitores que talvez se sintam mais desconfiados em votar em partidos de esquerda. Já em relação a zerar a importação, né, que foi uma das medidas anunciadas pelo Alckmin, são 9 itens, azeite, milho, etc, etc. Assim, talvez não seja tão eficiente do ponto de vista dos preços no supermercado, mas é uma cartada política, né? Me parece. Você acha que não vai ser eficiente? Eu acho que o que vai reduzir o preço dos alimentos vai ser a safra, que vai ser colhida no segundo semestre. Porque a maior parte desses itens, o Brasil já tem preços mais competitivos do que os dos outros países. O Brasil é o grande produtor da maioria dos itens que foram zerados. À exceção de um ou outro, sei que a galera da sardinha estava muito incomodada, porque é um mercado que tem um certo protecionismo. É a maior tarifa de importação, com 32% de imposto. Talvez a gente vá ter uma inundação de sardinha no mercado brasileiro nos próximos meses, porque, de fato, os preços internacionais são mais competitivos, mas eu acho que esses outros itens vão ter uma melhora com a safra. Se promete uma safra recorde, uma safra muito maior do que 2024, e aí talvez o governo vá conseguir ter um alívio dos preços, né? A gente falou que a direita tem o discurso da segurança pública, a direita também tem o discurso do austeridade fiscal. A austeridade fiscal é uma das grandes pautas da direita, só que o brasileiro médio, ele não sabe exatamente o que é austeridade fiscal. Então, se ele pagar menos imposto, já tá bom pra caramba, eleitoralmente. Uhum. Então, mesmo que seja possível fazer grandes críticas de que, nossa, se a gente tira isso aqui, não fecha orçamento, não fecha isso, babá, o eleitor médio, ele não tá preocupado com isso, de verdade. Aí. E ele não vai saber que qualquer mazela que venha futuramente veio por causa disso. Uhum. É irreal pensar que a população vai ter essa compreensão. Dessas políticas, eu acho que é a única que pode gerar frutos de verdade. Você vê que é bem feita quando uma figura como o Ronaldo Caiado tenta criticar e só se A embola. oposição tá atacando muito, é porque Tem potencial eleitoral, né? Tem potencial eleitoral, porque zerar imposto seria uma política mais voltada para o outro lado, né? E aí você vê governadores como o Zema falando que não vai zerar imposto nenhum. O Zema, do Partido Novo. E eu me lembro que na época do Bolsonaro também teve um X ali, que eu lembro que os bolsonaristas falavam, não, o Bolsonaro diminuiu. Os governadores é que não baixaram o ICMS. Não é a primeira vez que se faz. É meio comum, inclusive. Quando o preço do supermercado fica um pouco elevado, a primeira medida que os governos tomam é diminuir ou zerar imposto de importação dos itens que estão ali estressando mais a cesta básica. Né? Mas assim, aí claro, vai ser um jogo de empurra. Eu acho que, como eu falei, o potencial maior de estabilização dos preços está na safra e talvez no dólar. Agora, em relação à isenção do imposto de renda para quem ganha de 2 a 5 salários mínimos,
também entra um pouco no que a gente falou sobre, em outros momentos, em outros programas, na questão do governo tentar entender essa nova composição da classe trabalhadora brasileira. A questão do empreendedor, do motorista de aplicativo. Talvez um desenho de política pública mais tradicional não vai atravessar esse cara. Ele é autônomo, ele não tem carteira assinada, ele talvez não vá colher tantas benefícios, e ele até considera que vai gerir melhor o próprio patrimônio do que se o governo passar. Então, zerar o imposto de 2 a 5 salários mínimos, você está dando mais dinheiro na prática para esse cara administrar, né? E talvez isso seja a forma mais eficiente de você atingir um potencial eleitor, ou pelo menos um potencial opositor, com um desenho de política pública. Acho muito difícil que o governo vá conseguir dialogar com o motorista de Uber com uma política pública mais tradicional, como era feito, por exemplo, com sindicatos e etc. Eu acho que essa isenção do imposto de renda parece uma das estratégias mais certeiras, chegar no nervo da questão, assim, ó, esse cara quer pagar menos imposto, e você tá concedendo isso pra ele. Eu quero pagar menos imposto. Eu acho que todo mundo, né? Mas a gente já falou isso em off em outro momento, eu acho que o brasileiro tem uma crise de identidade em relação ao que ele deseja pro Estado. Ele quer impostos americanos, um estado de bem-estar social sueco, e a industrialização chinesa, entendeu? E assim, eu acho que... Sem trabalhar. Exato, assim, você tem que escolher o seu veneno. Né?